Está começando o Up Entrevista e hoje a gente vai falar sobre um tema de extrema importância, como todos os temas que a gente aborda no programa, mas esse tem aumentado o índice, né, desse nosso tema de uma forma absurda e afetado muitas pessoas. A gente vai falar sobre depressão. Depressão é um transtorno mental. Os transtornos mentais, existe uma gama enorme, né, de transtornos que afetam muito a vida das pessoas. Tanto a forma dela se concentrar, trabalhar, lidar com o próximo. E conforme dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a depressão, ela atinge pessoas de todas as idades, do mundo inteiro, e no mundo inteiro 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. É um mal silencioso muitas vezes, mas que atinge e prejudica, e muitas vezes, a família toda daquela pessoa que sofre de depressão. Não só a família, com os amigos, aquelas pessoas que convivem com ela. Para falar sobre esse tema e nos ajudar a ajudar essas pessoas também, eu vou conversar com a Aline Zerberg, que é psicóloga. Tudo bem, Aline? Tudo bom. É o mal do século, né? Depressão é considerado o mal do século. Com certeza, eu acho que teve um aumento muito grande, muito significativo, embora a gente já veja na literatura, muito antigamente já havia sintomas e sentimentos em relação à depressão. O que aconteceu? Assim, hoje a gente tem mais acesso, né, a essas informações, então consegue identificar mais, ou realmente aumentou por algum motivo? O que aconteceu? Eu acho que o acesso à informação é muito, né, presente. No entanto, também era um tabu, né, conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque tinha um certo estigma, né, um preconceito. As pessoas falavam muito sobre a falta de Deus, sobre a loucura. Ai, não, isso aí é coisa de louco. Né? Então não se falava muito sobre esse assunto. Né? Ah, isso é uma tristeza. Mas atrapalhava muito a vida das famílias, das pessoas, então não era muito conversado. Hoje a gente colhe bastante fruto dessa época, né, de depressão crônica mesmo, porque não foi assistido na época, né, que era preciso. Então se agravou, porque logo lá no início as pessoas ao redor não deram tanta importância. Tem muito caso assim, então? Tem bastante adultos, né, que ainda sofrem, né, há muitos anos com depressão e nem sabiam que talvez fosse depressão. Hoje, também por conta do ritmo nosso de cada dia, né, das situações que estão acontecendo, isso também tem aumentado, né? A gente vive uma sociedade muito cansada, com multitarefas, né? E a gente quer cada vez mais desempenhar e estar bem, vamos dizer assim. Mostrar que tá tudo bem. Aparentar estar bem, né? Sou multitarefas, multifunções, faço tudo e tô ótima. Esses dias até teve um meme sobre isso, né? E fora das stories, tudo bem? Exatamente. Né? Então mostra como que as pessoas fora das redes sociais estão sofrendo bastante também. As redes sociais, você acha que elas ajudam a pessoa a ter depressão? A vida perfeita? Eu acho que sim. Hoje a gente vive uma sociedade de desempenho, uma positividade tóxica. Então, tudo é muito positivo. E, na verdade, a gente sabe que os relacionamentos, o trabalho, enfim, a sociedade é muito cansativa, é muito adoecedora. Então, fica o alerta aí pra gente pensar sobre esse assunto, né? A depressão, ela costuma aparecer em qual fase da vida? É mais comum aparecer na infância, adolescência, ou não tem uma regra? Não tem uma regra. Na verdade, vai depender do que está acontecendo com aquela criança, adolescente, até adulto, idoso. Né? Pode ser algum evento na vida da pessoa, ou algum conflito, ou quando sua família é formada, enfim. Você acredita que possa existir uma predisposição a ter um transtorno, né, emocional ou uma depressão? Por exemplo, morreu meu cachorro. Tudo bem, morreu, vamos enfrentar. Morreu o cachorro do vizinho. Ele entra numa depressão profunda. Por que acontece? Às vezes acontece o mesmo acontecimento com as mesmas, né, com pessoas diferentes, e cada uma
vive aquele acontecimento de uma forma diferente. É uma predisposição? Primeiro que cada pessoa é única, né? Então não tem como a gente julgar o que um vai passar, o outro vai passar da mesma maneira. Certo. Mas explicando biologicamente, a depressão é um desequilíbrio, né, dos neurotransmissores, né? Por exemplo, a serotonina, então, que é o que causa a sensação de bem-estar. Biologicamente, mas a gente é integral, né? Então a gente é formado pelo biológico, o psicológico, o social e eu gosto também de frisar do espiritual. Então eu acho que é um conjunto de fatores que podem levar a essa depressão. Entendi. Então, para uns, geneticamente, isso pode ter sim uma predisposição, mas eu acredito que mais marcantes são os fatores mesmo do dia a dia e dos relacionamentos, enfim, que é o que vai mais, vamos dizer assim, ativar essa questão. Certo, né? Legal. Ó, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta eu vou querer que você fale pra gente algo que é muito sério. Como identificar, né? Tanto em nós quanto no outro que está vindo aí ou começando ou que existe a depressão. Isso eu acho que é bem bacana. A gente já volta e você não sai daí. Nós acreditamos na mudança e na inovação para crescer ainda mais e fazer a diferença. Por isso, nós criamos uma força-tarefa para que você traga mais resultados para a sua empresa. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e venha fazer sucesso com a gente. Estamos de volta com o Up Entrevista, hoje falando sobre depressão, um tema muito importante. E no bloco anterior eu estou conversando com a Aline, que é psicóloga, eu falei que eu ia te perguntar como a gente perceber que tal parente, alguém que a gente convive está sofrendo, está com depressão, ou até a gente mesmo tá entrando nessa, tá acontecendo alguma coisa diferente que a gente precisa procurar ajuda. A depressão, a gente sabe que é uma infelicidade crônica, né? E ela pode se apresentar com alguns sintomas, por exemplo, insônia, baixa autoestima, fadiga, cansaço, na questão da alimentação, né? Então são várias situações, né? E também, não só nesses sentimentos, mas também muitas vezes em sintomas físicos, né? Como alergias, doenças autoimunes, problemas cardíacos e, enfim. A depressão não dá um exame específico, né? Ela é diagnosticada através do relato desses sintomas. Muitas vezes a pessoa sente uma palpitação, mas não dá no exame do eletrocardiograma. Então é uma angústia, um sentimento de desvalia da própria pessoa. Então é importante estar atento a essas questões. Às vezes nem sempre as coisas que a gente sente são físicas. Eu costumo dizer, né, como eu disse, a gente está integrado, né? E me diga uma coisa, então você falou que a gente tem que prestar atenção nesses sintomas, né? Eu tô desanimada, tudo bem. Mas deve ser porque eu tive uma semana agitada. É uma fase, vai passar. Tô com a autoestima baixa, mas acho que é porque eu não tô me sentindo muito bem, vai passar. A partir de quanto tempo com esses sintomas a gente deve começar a se preocupar? Porque muita gente fala assim, vai passar, é só uma fase, né? E aí? Tudo vai depender da intensidade, né, que você vai sentir isso. Então não é só uma tristeza. Hoje a gente tem falado bastante do luto, né? Sim. O luto no começo faz parte da vida, mas se isso se prolonga por muito mais tempo, é necessário buscar uma ajuda. Então tudo vai depender da intensidade e de como aquilo é sentido. Se não consegue trabalhar, se não consegue mais estar com os amigos, tudo isso é para se levar em consideração. E depressão não é só chorar o dia inteiro, né? Não. Tem gente que tem depressão, mas não chora. Não. Né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tá ligado uma coisa na outra. Não, cada um vai manifestar de uma forma. E como a gente ficar atento às crianças? Né? Como que perceber que o seu filho, sua criança,
está sofrendo com depressão? Além desses sintomas que a gente falou, acho que a criança marca bastante a questão do sono, da alimentação, ou se alimentar muito ou se alimentar pouco, irritabilidade, o baixo desempenho escolar, também às vezes alguma situação de agressividade, oposição. Tudo isso pode ser um sinal que algo não está ocorrendo muito bem. Pode ser alguma mudança familiar muito brusca, a perda de algum parente ou, né, uma separação, alguma coisa que aconteça na vida dessa criança. Pode ter bastante significado. Você falou no começo, né, do estigma. Muitas pessoas deixam de procurar ajuda com medo de rótulo, com medo de preconceito, com medo de contar para alguém e ser julgado, né? Como romper isso? Eu acho que é falando sobre o assunto, igual a gente está tendo esse bate-papo hoje, muito importante para as pessoas desmistificarem, né, esse assunto e falar. Eu acho que falar com alguém que conhece, enfim, procurar a ajuda de um profissional, psicólogo ou médico vai lidar com sigilo também. Então muitas pessoas hoje procuram e a família nem sabe que a pessoa está fazendo algum acompanhamento. Então é muito importante saber isso para se sentir seguro para procurar ajuda. E isso tá caindo por terra mesmo, né? Acho que de tanto que a gente tem comentado e visto nas redes sociais e campanhas, esse preconceito está diminuindo, está se extinguindo praticamente. Ainda existe, porque, né? Existe bastante, na verdade, assim, no sentido que quando é o outro, né? As pessoas acabam tendo esse preconceito. Mas eu acredito que a geração jovem tem falado mais sobre isso, tem postado mais, tem se engajado mais, e eu acho que essa geração nova tem tido um olhar diferente sobre isso, como para outros assuntos também, né? Que antes eram polêmicos e hoje a gente tem tratado, né, o máximo possível com naturalidade. Buscado ajuda, principalmente. Existem hábitos ou algumas coisas que nós possamos fazer, além de procurar ajuda, claro, especializada, para tornar a vida mais leve, mais fácil? Nesse ser integral, né, que eu falei, dessas várias áreas da nossa vida, nós precisamos cultivar bons hábitos, né, autocuidado, que é procurar fazer algo que você goste, tem interesse, cuidar da sua saúde, se alimentar, praticar um exercício, procurar arte ou outra coisa que se interesse. Tudo isso ajuda a ter uma vida mais leve e produz uma sensação de bem-estar. Também falar sobre isso com alguém, enfim, dá pra fazer várias coisas pra gente se cuidar no dia a dia. Claro que nem sempre só isso vai ser suficiente, né? Daí é importante procurar ajuda. E aí entra os profissionais, né? Mas aí, um exemplo, Aline, eu não sinto vontade de sair de casa, isso que você falou é bacana, mas eu não tenho vontade de sair de casa pra passear com o cachorro. Como que eu faço pra dar esse primeiro passo? Eu acho que tentando conversar com alguém sobre isso e procurar. Hoje, depois da pandemia, abriu muitas portas do atendimento online. Então, também você pode começar esse atendimento online, né? Dica bacana mesmo. E aí, depois isso pode ser um passo para você fazer outras coisas, né? Mas não deixar de procurar ajuda, né? Exatamente, eu acho que essa é a frase mais importante. Não deixar de procurar ajuda, porque você não está sozinho nessa situação. Você pode melhorar, você pode sair dessa situação se alguém te ajudar. É isso aí. A Aline, ela tem também as redes sociais dela, que ela sempre está postando sobre temas muito interessantes, vale muito a pena seguir. E precisando de ajuda, entre em contato com ela. E é o que ela falou, né? Busque ajuda, você não está sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Exatamente. Aline, muito obrigada, viu, Nadine? Eu que agradeço, viu? E procure ela nas redes sociais, acompanhe, você vai ver que é muito bacana. A gente vai ficando por aqui, você continue ligadinho na nossa programação. Se tiver algum tema que você quer que a gente procure um especialista para esclarecer as suas dúvidas, é só você escanear o QR Code que está aí na sua tela, mandar suas sugestões e dúvidas para a gente que a gente vai atrás, tá bom? Até o próximo programa. Tchau. Tchau.